As boticas dos mosteiros foram um dos locais onde começou a produção dos licores, inicialmente com efeitos medicamentosos e posteriormente como bebida agradável e rentável para a economia conventual. Contudo, e ao contrário do que seria de esperar, são poucas as provas desta origem, tendo-se perdido as receitas. A maioria dos chamados licores conventuais são na realidade licores comerciais, em que se faz apelo a esta origem através de nomes sugestivos ou de imagens nos rótulos que nos remetem para esse ambiente. Em Portugal, atualmente, o único licor conventual é o licor de Sines Verga. Os licores caseiros, de acordo com os livros de receitas, começaram a ser feitos no século XVIII, mas o seu apogeu deu-se no século XIX e primeira metade do século XX. No início eram feitos por mãos com anéis, mas depois democratizaram-se e tornaram-se a marca de uma requintada dona de casa. Em Portugal, a maioria dos livros que incluem receitas para a confecção caseira são já do século XX. As regras de etiqueta indicavam que a dona de casa devia servir os licores com o café, de preferência numa sala separada da sala de jantar. A comercialização de vários produtos artificiais para fazer licores comprova-nos que algumas das donas de casa recorriam a eles para a sua confecção. O número de marcas distintas é muito superior ao atual e revela-nos uma produção importante no período que decorreu entre meados do século XIX e meados do século XX. De entre as múltiplas fábricas distintas, salienta-se o papel da fábrica âncora, que foi a mais importante em volume de vendas e em variedades apresentadas. Em alguns de seus produtos, pode notar-se a influência francesa, mas, em especial os rótulos, foram adaptados à realidade portuguesa, muitas vezes utilizando fotos das cidades produtoras dos frutos. No início, os principais centros produtores de licores coincidiam com as zonas de produção de frutos, Alcobaça, região de Lisboa, Açores e Algarve, e refletiam o predomínio da fruta ou ervas locais. Posteriormente, o desenvolvimento fez-se nas zonas de maior consumo, de que é exemplo Lisboa, ou noutros locais sem tradição anterior, como Óbidos, Lausanne, entre outros. Em quase todos os licores do século XIX e início do século XX, é visível a influência dos licores estrangeiros, em especial os franceses. Os licores de anis como o granito, o escarchado ou o creme de anis merecem uma referência à parte e foram os que mais se identificaram com o consumidor feminino. As receitas de licores eram passadas por tradição familiar, tal como as dos doces. Em Portugal, a grande maioria dos livros que apresentam receitas de licores são já do início do século XX. Foi, no entanto, feita a sua divulgação em folhetos e revistas periódicas, bem como em livros, sobretudo em língua francesa, destinados a donas de casas e pequenos comerciantes. A estética das garrafas cedo foi compreendida pelos fabricantes como sendo um forte argumento de vendas. Na sua fase inicial, foram copiadas ou adaptadas as linhas das garrafas de licores estrangeiros com mais sucesso. A partir da década de 1940, surgiram as garrafas figurativas, pintadas ou não, que mostravam as figuras portuguesas e que permitiam distingui-las das estrangeiras. Pretendiam, com a sua beleza, torná-las atrativas, de modo a serem usadas para servir as bebidas em detrimento dos licoreiros e posteriormente guardadas. Por serem especiais e terem sido utilizadas por vários fabricantes que, por vezes, apenas modificavam a pintura, merecem um lugar à parte. Se bem que os cartazes publicitários sejam a forma de difusão das firmas mais atraente do ponto de vista estético, os rótulos, envelopes e outros papéis fornecem-nos também informações úteis sobre as empresas. Os rótulos mais antigos de licores, pelas suas características próprias, não permitem uma integração em qualquer classificação. São habitualmente bastante coloridos e informais, por vezes ingênuos e, em muitos dos casos, apresentam a peculiaridade de serem humorísticos, no que se distinguem dos rótulos de vinhos habitualmente mais sóbrios e sérios. Os utensílios para consumo de licores acompanharam a sua difusão e, a partir do século XVIII, podemos encontrar copos adaptados a estas bebidas.
Durante o século XIX, tomaram formas luxuosas como as frasqueiras com caixas de madeiras com embutidos, portáteis, e as chamadas cava à liqueur, cuja maior difusão se deu em França. Os copos, em forma de cálice, fazendo-se acompanhar por garrafas com estética semelhante, surgiram em inúmeros pares, introduzidos em caixas, suportes ou soldos, apresentados com ou sem bandeja. Foi frequente a decoração de vidros e cristais com dourados ou esmalte. Já no século XX, os utensílios para licor em art déco, de cores e formas variadas, são também característicos. A ginginha nasceu da necessidade de conservação da fruta em álcool e açúcar e tornou-se ao longo do tempo num licor nacional. Apresentam-se exemplos de garrafas antigas e salientam-se os principais focos de produção atual de consumo, com destaque para Lisboa e Óbidos. Aproveita-se para divulgar um roteiro de Lisboeta da ginginha.